fala Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Humanity, resumo do episódio 358. Ali foi salvo por pouco. Vulcan passou mal e desmaiou. Duigu e Ali foram para o hospital para acompanhar o procedimento que fariam no menino. Duigu estava arrasada, assim como Ali. Yaman contou tudo sobre Zuhal para Jenger e disse que se ela tentasse machucar Seher de novo se aproximando deles novamente, ele não teria pena dela outra vez. Tô sentindo que o fim da Zuhal desnecessária será trágico. Seher não conseguia dormir e resolveu escrever no seu diário. Amanheceu e Seher dizia que não poderia viver com todas aquelas perguntas de nenhuma forma. Ela estava disposta a lutar para ver a verdadeira face dele, só não sabia como faria e o que dizer. Mas depois disse que não teria medo e que o pressionaria para ver o que aconteceria. Naquele momento, Yaman já estava com o seu arco e flecha e com ódio no coração falando com Nedim que não conseguia encontrar a doida da Zuhal. Nedim tentava explicar que já tinham procurado em todos os lugares e tals. Yaman disse que ela poderia desaparecer no inferno se ela quisesse. Ele exigia que Nedim a encontrasse rápido. Seher percebeu que ele estava bravo, achando que se tratava dos paranauês do dia anterior. Ao se aproximar dele, Yaman disse que ela parecia perturbada e se algo havia acontecido, e se ela teve outro pesadelo. Porém, quando ela iria falar, Yusuf Lindinho apareceu com seu alvo e flechas. Pois é, afinal é um Karmalan. Ele pediu para lançar flechas com o tio, e Seher só observava o carinho e cuidado que ele tinha com o Pachazinho. Yaman dava conselhos para o Cupidinho após uma sequência de erros. Depois que a criança saiu, Yaman disse para Seher que ela seria muito boa em tiro com arco e Afrontosa disse que as pessoas costumavam jogar damas ou xadrez em seu tempo livre, perguntando em seguida por que ele lançava flechas. Yaman respondeu que ajudava seus pensamentos a encontrar seu destino, como aquelas flechas, mas a Afrontosa disse que ele podia fazer aquilo com outras coisas. Concordo, tem tanta coisa para entreter, como agarrar esse homem. Ela perguntou se ele sempre lançava flechas com tanta raiva e carranca. E após a encarada do Yaman Bey Gato, Seher disse que entendia que ele gostava, mas quis saber por que ele ensinava Yusuf, dizendo que ele era apenas um garotinho. Ela disse que era um esporte de combate e que a assustava. Yaman naquele momento riu e Seher disse que não via motivo, mas ele a pegou com força dizendo que estava fazendo ela lembrar de outra coisa do passado dela, mas Seher não queria. Logo que lançou a flecha, incrédula perguntou se havia lançado a flecha. E Yaman quis saber porque ela estava surpresa, dizendo que ela era tão boa naquilo quanto eles e que ele era professor dela. Eita! Após olhar para o alvo, Seher entregou o arco e saiu com carinha de criança mimada. Yaman andava em seu escritório de um lado para o outro, incomodado. Em seguida, Seher entrou com uma desculpinha sobre o carregador dela ter sumido, pedindo dele. Naquele momento, ela lembrou da Zuhal Coral que falou sobre os homens mostrarem os verdadeiros rostos. Em seguida, Seher pensou, bem, nesse caso, propositalmente, derrubou água nos documentos que estavam sobre a mesa, pedindo desculpas, porém, o propósito era ver a reação dele. Seher dizia sentir muito e que não tinha sido de propósito e tals. Ele disse que eram pedaços de papel e que nada daquilo era mais importante do que ela, e Seher ficou sem palavras. Ela disse sentir muito de novo, envergonhadíssima, e assim que se dirigiu até a porta, Yaman perguntou se ela não iria levar o carregador, pois é, e Seher disse que era verdade, agradecendo. Yaman sorriu canto de boca. A Dalit levou o café para Yaman e Seher, mas teve que alertá-lo sobre o café da Seher, que era com açúcar. Yaman Bey Gato toma café puro. Naquele momento, Yaman já estava desconfiado da atitude da Seher, que não se sentia confortável. E em pensamento, ela pediu que tentasse mais uma vez. Ela disse que não entendia porque ele bebia café preto. Yaman perguntou o que ela quis dizer.
E Serrer disse que leu um artigo de fora recentemente, descobrindo que aqueles que bebiam café sem açúcar eram cruéis, despóticos e ásperos. Nazaré bateu com a cabeça no início da segunda temporada, com certeza. Em seguida, Serrer perguntou se ele era daquele jeito, e a mãe disse que não sabia, perguntando a ela se ele era. Serrer, sem resposta, disse que tinha perguntado, mas... E a mãe perguntou se ficava melhor com açúcar e se era por aquele motivo que ela estava fazendo aquelas perguntas. Serrer disse que era claro que tinha um gosto melhor, ratificando que um café era melhor apreciado com açúcar. Naquele momento, Yaman pegou a xícara dela e deu uma golada ao passo que Serrer perguntava o que ele estava fazendo. Yaman disse que era legal, mas talvez fosse gostoso não porque tinha açúcar, mas por ser o café que ela estava bebendo. Onde encontramos um homem assim? Não existe mais nesse planeta? Com certeza. Serrer ficou com os olhos arregalados e sem reação. Após devolver a xícara, Yaman disse que poderia ficar viciado naquele sabor e Serrer, desconcertada, se manifestou e saiu, ao passo que Yaman perguntava para onde ela iria, porém, ignorado com sucesso. O Muro das Lamentações se aproximou do Yaman Bey Gato para avisar sobre uma correspondência que havia chegado e percebeu que Tudão não estava bem. Yaman disse que algo estava incomodando Serrer novamente e que era óbvio. Ele também disse que ela estava tentando iniciar uma briga para descobrir algo, mas que ele não sabia. Jenger disse que tinha certeza que ele encontraria uma maneira de descobrir e Yaman ficou pensativo. Naquele momento, Serrer jogava água no rosto utilizando a pia da cozinha. Coisa feia, hein, Serrezinha? Em seguida, ela disse que não pôde fazer e que falhou novamente, se sentindo envergonhada rapidamente. Em seguida, sentou e a mãe entrou dizendo que ela não tinha terminado de tomar o café. Serrer respondeu que queria uma tangerina e que beberia mais tarde. E a mãe quis saber por que ela começou a descascar a partir de um determinado lugar. E Serrer respondeu que era a maneira mais fácil de descascar, e Yaman, após pegar uma, disse que da maneira dela era mais difícil e tals, e partiu aula de como descascar uma tangerina. Eita, nai sem imaginação! Serrer disse que ele estava fazendo aquilo de propósito para mexer com ela, e Yaman disse que assim como ela estava fazendo com ele desde de manhã. Após dizer que estavam quites, Yaman pediu que ela dissesse o que estava acontecendo com ela, porque ela estava tentando ter um conflito com ele, perguntando se algo estava incomodando-a. Em pensamento, Serrer disse que havia perguntado no dia anterior e não teve resposta. E qual diferença faria perguntando novamente? Yaman aguardava Serrer se pronunciar, porém ela disse que nada estava incomodando. Ela salientou que parecia aquilo para ele, mas que estava tudo normal, e saiu em seguida. Yaman ficou irritado e, para desestressar, descascou a tangerina? Pois é. Em um dado momento, Serrer quis saber o que Neslihan estava fazendo e ela falou sobre as maçãs podres e tals. Serrer disse que ela estava olhando exatamente para o lado em que ela confiava. Yaman se aproximou da porta e ouviu Serrer dizer que as pessoas eram daquele jeito na vida, que ele estava mostrando o lado bom. Yaman quis saber por que ela pensava aquilo e saiu preocupado. Enquanto preparava café, a desnecessária pegou o telefone dizendo que queria saber o que Serrer estava fazendo, e quando Serrer atendeu, ela fingiu preocupação. Serrer disse que o dia todo tentou descobrir a verdade, que tentou deixá-lo com raiva para que ele mostrasse a sua verdadeira face, mas foi inútil. E Zuhal disse que talvez ela devesse desistir e que se ele não a machucasse seria melhor fechar os olhos para algumas coisas, e que Serrer estava brincando com fogo, e que ela se preocupava sobre a possibilidade dele machucá-la ou pressioná-la. Ela disse que quanto mais pensava, se arrependia em tê-la mostrado as notícias, repetindo que Serrer deveria desistir e que às vezes era melhor não saber de algumas coisas. Serrer, indignada, perguntou se ela estava dizendo para ela viver com uma mentira. Ela disse que não, que precisava descobrir a verdade mesmo com medo e que não havia outra maneira. Zuhal felizinha disse que tudo bem e que Serrer sabia mais. Zuhal falou que estava com mau humor e que se sentia sobrecarregada, pedindo que ela fosse na terapia mais cedo naquele dia e que seria a hora do almoço dela e que poderiam tomar um café envenenado e que poderiam conversar.
e Seher disse que iria já que ela se sentia mal e que não a deixaria só, mas Zuhal pediu que ela fosse sozinha porque ela era tímida e que não conseguia falar ou ficar confortável na frente de outra pessoa e que não era uma pessoa falante e que Seher era uma exceção. Seher combinou de ir mais cedo e a Nasli Zuhal coral desnecessária perguntou como Yaman reagiria com o pedido da Seher depois que desligou. Seher estava saindo, porém Yaman disse que ela tinha tempo para consulta com o médico, querendo saber por que ela havia se preparado. Seher disse que iria mais cedo porque encontraria a amiga Nasli Zuhal coral desnecessária antes da sessão e ainda mencionou que ela estava passando mal. Ela disse que iria contar, mas Yaman disse que ela tinha que avisar o motorista e o guarda porque ele não queria que ela fosse sozinha. Seher lembrou do momento em que Coral pediu que ela fosse sozinha, justificando que ela era tímida e que não conseguiria falar ou sentir-se confortável na frente de outra pessoa. Também rolou um insight da ligação em que Zuhal colocava a caraminhola na cabeça dela. No presente, Seher disse que ele poderia chamar o motorista, mas dispensou segurança. Yaman achava melhor que tivesse um com ela, porque de outra maneira ele não ficaria tranquilo. E Seher pediu para ele não insistir, saindo em seguida. Mas Yaman, sem paciência, bateu a porta, evitando que ela saísse. Seher ficou assustada, querendo saber o que ele estava fazendo. Yaman disse que ela iria escutá-lo e que ela não sairia sem um guarda. E Seher perguntou se ele estava colocando regras. Yaman disse que sim, e que não queria que ela fosse sozinha. Ele disse que se o guarda não fosse, ele iria. E Seher disse que não tinha que ser da maneira dele, mas ele disse que, se necessário, seria. Seher perguntou sobre não fazer o que ele disse, e como Yaman não tirava os olhos dela, ela quis saber por quê. Ela perguntava o que aconteceria se ela não fizesse o que ele queria, e se ele mostraria o outro lado dele mesmo. Ela perguntou se ele iria gritar ou jogar coisas em todos os lugares, e se ele não era o homem que dizia ser naquele momento. E Yaman, chocado, disse que daria a vida dele para protegê-la e que tudo o que queria é que ela estivesse segura, e disse que ela continuava provocando de propósito porque suspeitava dele. Yaman perguntou se era aquilo que se tratava, e Seher ficou sem palavras ao passo que Yaman disse que ela não iria mais fugir e que teria que dizer, perguntando quem a encheu de desconfiança. Naquele momento, ambos ficaram se olhando e Yaman com a mão na porta. Yaman disse que ela iria dizer o que estava acontecendo naquele momento, e Seher perguntou o que iria acontecer se ela não contasse e se ele iria machucá-la também, se referindo a ele como Yaman Karamalan. Naquele momento ele ficou com os olhos arregalados, chocado, perguntando o que significava aquilo, e naquele momento Seher foi para seu quarto trancando a porta. Yaman ficou muito incomodado. Nasli Zuhal coral desnecessária dizia que daquela vez tudo seria diferente e que Nasli faria o que Zuhal não conseguiu e que não suportava ficar sem fazer nada. Ela disse que precisava ativar o fogo da suspeita que surgiu em Seher. Em seguida, Seher recebeu uma mensagem de Nasli Zuhal perguntando se ela estava indo, mas a orientou para não ir contra a vontade dele. Claro, ela conhece Yaman e tinha certeza que ele iria segui-la. A desnecessária ainda disse que tinha medo que ele fizesse algo contra Seher e naquele momento alguém forçava a maçaneta deixando Seherzinha assustada. E pelo fragmento, amanhã Seher entenderá a história do Yaman, Bey Gato, e as coisas ficarão melhores entre eles. Yaman encontrará Zuhal? O que será que vai acontecer? O fim dela está próximo, mas a minha paciência se recusa a voltar. Seguimores, obrigada pela visita, deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço, bye bye!